o que foi o massacre de Babi Yar. Para entender o que foi o massacre de Babi Yar, deve-se saber que essa ação causou a morte de 34 mil judeus em Kiev e foi realizada pelos alemães nazistas em 1941. O massacre de Babi Yar foi um grande fuzilamento em massa, conduzido pelos alemães nazistas durante a ocupação de Kiev, na Segunda Guerra Mundial. Esse episódio aconteceu entre 29 e 30 de setembro de 1941, e as estatísticas apontam o resultado de 33.761 ou 33.771 pessoas mortas em um curto prazo de 36 horas. Qual foi o contexto do massacre de Babi Yar? O massacre dos judeus de Kiev aconteceu durante a ocupação dos nazistas nessa região, realizada com a Operação Barbarossa. Essa operação foi responsável por organizar a invasão da União Soviética pelos exércitos alemães em 22 de junho de 1941. Um total de 3.600.000 soldados alemães cruzou a fronteira com o objetivo de conquistar o território soviético. A conquista da União Soviética havia sido planejada por Adolf Hitler, que visava aos seguintes objetivos: garantir a destruição do bolchevismo soviético, ideologia oposta e adversária à ideologia nazista, garantir a expansão do Império Alemão e formar o espaço vital por meio da ocupação das terras que seriam colonizadas pelos arianos às custas da escravização dos eslavos, garantir o controle sobre importantes recursos que a União Soviética possuía em abundância, minérios, petróleo e alimento. Com esses objetivos em mente, o exército alemão foi organizado em 3 grandes grupos, cada qual com um alvo diferente. Hitler havia sido orientado pelos seus generais a concentrar as forças alemãs contra apenas um alvo, mas o líder nazista optou por dividi-las e enviá-las para as seguintes regiões: Grupo de Exércitos do Norte, enviado para Leningrado; Grupo de Exércitos do Centro, enviado para a região de Moscou; e Grupos de Exércitos do Sul, enviados para a direção de Kiev e depois Stalingrado. A cidade de Kiev, onde ocorreu o massacre, foi conquistada pelos alemães no final de setembro de 1941, pelo Grupo de Exércitos do Sul, com o auxílio do Grupo de Exércitos do Centro. A atuação dos grupos de extermínio. O massacre dos judeus de Kiev foi um dos episódios que ficou conhecido como Holocausto ou o genocídio cometido contra judeus durante a Segunda Guerra Mundial. O antissemitismo era uma das características da ideologia nazista e, durante a guerra, membros do partido nazista apropriaram-se dessas ideias e formularam o que ficou conhecido como Solução Final. A Solução Final consistia basicamente no plano que esquematizou a morte de milhões de judeus. O objetivo era realizar o extermínio de forma gradual de todos os judeus que existiam na Europa. Esse plano, concebido por Heinrich Himmler e Reinhard Heydrich, estipulava a escravização dos judeus em bom estado de saúde e a execução imediata dos que estivessem aptos ao trabalho. O Holocausto foi realizado em diferentes etapas, que podem ser chamadas de Shoah pelas balas e Shoah pelo gás, e foi responsável pela morte de 6 dos 9 milhões de judeus que moravam na Europa antes da guerra. A primeira fase desse projeto de extermínio foi a realização de fuzilamentos em massa e, para isso, os nazistas haviam designado os Einsatzgruppen, também chamados de grupos de extermínio. Com esse objetivo, o Einsatzgruppen atuaram nas zonas ocupadas por nazistas no leste europeu, exatamente atrás das linhas dos exércitos que conduziam a União Soviética. Os principais grupos de extermínio agiram nos países bálticos, Bielorrússia e Ucrânia. No caso ucraniano, os massacres contra judeus foram conduzidos pelo Einsatzgruppen C. Como aconteceu o massacre em Kiev? O massacre de Babi Yar aconteceu nos dias 29 e 30 de setembro de 41 como represália a um ataque sofrido pelos alemães na cidade de Kiev. Pouco antes da invasão, essa cidade ucraniana era habitada por cerca de 200 mil judeus, o que totalizava aproximadamente 20% da população local. Com os avanços dos alemães pela União Soviética, a maioria dessa população mudou-se para o leste. Os judeus que permaneceram em Kiev tornaram-se alvo do genocídio nazista, que
foi determinado em represália a ataques à bomba contra prédios utilizados pelos alemães nessa cidade. Ainda que esse ataque tenha sido realizado por membros da NKVD, a polícia secreta soviética, os nazistas atribuíram a culpa aos judeus e espalharam a seguinte mensagem por Kiev: ordena-se a todos os judeus residentes de Kiev e suas vizinhanças que compareçam à esquina das ruas Melnik e Dotekivsk às 8 horas da segunda-feira de 29 de setembro de 1941, portando documentos, dinheiro, roupas de baixo, etc. Aqueles que não comparecerem serão fuzilados e aqueles que entrarem nas casas evacuadas por judeus e roubarem pertences destas casas serão fuzilados. Segundo o historiador Anthony Beevor, o comando nazista esperava pelo menos 7 mil judeus, entretanto compareceu mais de 33 mil ao local estipulado. Os alemães então deram andamento a um dos maiores massacres cometidos na guerra. Ao longo de 36 horas, os judeus foram sendo encaminhados para o barraco de Babi Yar e fuzilados sistematicamente. Os relatos contam que os judeus eram obrigados a despir-se e eram agressivamente conduzidos para as valas comuns, onde deitavam sobre os cadáveres e, em seguida, eram fuzilados. Os corpos depositados nessas valas comuns foram posteriormente exumados pelos nazistas para esconder as provas dos crimes cometidos. Outros massacres do tipo foram realizados pelos nazistas em diferentes locais do leste europeu, como em Vilnius, capital da Lituânia. A União Soviética nunca reconheceu que o crime cometido pelos alemães havia sido um crime de características antissemitas, isto é, contra o povo judeu. Esse reconhecimento somente ocorreu com a independência da Ucrânia em 1991.